E aí, tudo bem com você? Que prazer estar aqui com você para mais uma live. Mais uma live da série do feminino. Você tá acompanhando? O feminino e o seu autocuidado. Já percorremos aí uma jornada falando sobre o feminino. Estamos chegando na reta final, faltam apenas 2 lives. Mas eu quero trazer esse tema tão importante para você. O autocuidado do feminino, o autocuidado da mulher é a base, é a essência dela se conectar com esse feminino. Então vamos juntas se aprofundar nesse tema? Para contextualizar você, nós já passamos por algumas lives que foi a conexão com o feminino. Eu já falei para você também aqui sobre o feminino e o seu corpo, o feminino e as suas feridas, o feminino, a sua mãe, suas ancestrais, o feminino, o seu pai, o feminino e o seu casamento. Você tá acompanhando? Conta aqui pra mim, tanto você que tá aqui comigo ao vivo, como você que tá assistindo essa live gravada, tá bom? Diz pra mim se você tá acompanhando essa série de lives. E como é que tá sendo pra você tudo isso? Eu tenho recebido no privado feedback, no privado e nos comentários das lives também, né? Um feedback muito positivo das mulheres, tá? Ajudando elas a entenderem e a mergulharem profundamente em si mesmas. Então vamos hoje para mais um mergulho juntas? Eu vim fazendo uma construção desse tema com você nos stories. E eu fiz ali com você algumas perguntas, mulher, relacionadas com o autocuidado. Vamos às respostas? Eu quero trazer aqui para você as respostas dessas perguntas. Primeiro, eu perguntei para as mulheres se elas se lembravam quando foi a última vez que elas fizeram os exames, né, de rotina, um check-up. E aí eu deixei claro ali que não só porque você está com algum sintoma, mas pura e simplesmente para ver se está tudo bem, para cuidar de você, para ser aquele momento de atenção para si. E aí, 56% das mulheres não lembravam quando tinha sido a última vez que elas tinham feito exames para olhar para si de uma forma mais profunda, sem estarem com algum problema, né? Alguma questão ali, eu tô com sintoma, então deixa eu fazer exame para ver se é alguma coisa. Mais da metade das mulheres não fazem exames periódicos pura e simplesmente para se cuidar. Elas fazem, ou já faz muito tempo que não fazem, ou fazem quando tem algum problema, alguma dificuldade. Bem-vinda, tudo bem? Vamos olhar agora para as questões das emoções. A gente falou, eu fiz uma pergunta assim, né, mulher? Você tem espaço para acolher sua tristeza, sua raiva, sua dor, quando você sente que as suas emoções precisam de acolhimento? E o mesmo número de mulheres que respondeu a primeira enquete, respondeu a segunda enquete falando que não estava conseguindo acolher as suas emoções. Então, mais de 50% das mulheres ou engolem as suas emoções ou fingem que nada está acontecendo. Como é que é isso aí para você? Conta pra mim, como é que você se sente quando esse assunto? E aí, como nós estamos aqui, né, com mulheres que a grande maioria é casada, eu perguntei assim, mulher, você sente que você cuida de você mesma na mesma proporção em que você cobra do seu marido? Porque você quer que o seu marido dê atenção pra você, você quer que o seu marido te acolha, você quer que o seu marido te proporcione cuidado, valor, reconhecimento. Mas e você? Você faz isso por você mesma? E a resposta, e eu agradeço todas vocês que responderam as enquetes e que foram extremamente sinceras. Porque foi assim, umas 20 mulheres mais ou menos que responderam. Dentre elas, 100% das mulheres reconheceram que elas não estão se proporcionando o que elas cobram do marido, que o marido as ofereça. Difícil, né?
Como é que é isso daí pra você? É assim que você também se sente? Nessas enquetes, 70% das mulheres responderam aqui pra mim que elas não têm tido tempo de qualidade, de silêncio, de meditação, de oração, conexão ali com Deus. Elas até têm uma vida espiritual, elas até têm ali uma conexão, mas é tudo muito rápido, tudo no automático, porque a vida é corrida, a vida tá acontecendo. 70% das mulheres reconheceram que é desafiador ter esse tempo para elas. E 30% das mulheres reconheceram que acabam usando o seu tempo muito mais para cuidar de outros do que para cuidar de si mesmas. E aí, essas estatísticas refletem também a sua realidade? Oi, Vera, tudo bem? O Darling, bem-vinda. Quando eu fiz essas perguntas lá nas enquetes, o meu objetivo era que cada uma de vocês fosse ampliando a percepção sobre o que é autocuidado. Quando eu falo autocuidado, o que vem na sua mente? Será que vem assim, hoje eu vou escovar o meu cabelo, eu vou cortar o meu cabelo, eu vou pintar o meu cabelo, eu vou hidratar o meu cabelo. Autocuidado, eu vou fazer as minhas unhas, eu vou me maquiar, eu vou fazer uma limpeza de pele. O que vem na sua mente quando eu falo a palavra autocuidado? Se eu falar assim, como é que você costuma cuidar de você mesma? O que você me diria? O que você me responderia? E é claro que essas coisas, elas são muito boas, né? Elas ajudam a gente e fazem sim parte do autocuidado. Só que eu quero convidar cada uma de vocês aqui a refletir em... se eu arrumo o cabelo é autocuidado, se eu faço a unha é autocuidado, se eu me maqueio é autocuidado. Por que tem dia que você tá toda arrumada, toda nos trinques, aí você vai pra uma festa, pra um evento, pra uma reunião social, chegando lá, você se sente deslocada, você se sente insegura, você se sente sozinha. Ou você tá com tudo em dia, né? O cabelo muito cheiroso, a unha feita, tomou banho, passou creme, tá toda macia. Aí você vai deitar. Aí na hora que você deita, coloca a cabeça no travesseiro, por mais que seja aquele lençol de 1000 fios, vem uma solidão, vem um vazio interno. Por mais que você esteja aí toda montada, né? Talvez tenha as mulheres que gostam dos cílios, as unhas, o cabelo, tá ali com a camisola de seda. Mas vai deitar e tá com um vazio interno. Tá com uma dor no peito. Tem uma angústia que não passa. Então, será que o autocuidado é pura e simplesmente as coisas de fora? O que vocês acham? Fala pra mim, você que tá aqui comigo ao vivo. Essas perguntas que eu fui fazendo nos stories foi pra trazer pra você uma reflexão, pra olhar pra essa perspectiva de uma forma mais profunda. Que o autocuidado é muito mais do que a gente pensa aqui por fora. Autocuidado é muito amplo. E eu vou trazer agora aqui pra você a explicação eu já pensei que era uma ligação de novo. E eu falei assim, mas eu coloquei no modo avião. Autocuidado é algo muito amplo. Eu. Auto, você. Auto se refere a nós, né? Cuidado, cuidar de você. Autocuidado, cuidar de mim. Autoamor, me amar. Autoestima, estimar quem eu sou. A gente se cuida na proporção em que a gente se ama.
a gente se cuida na proporção em que a gente valoriza quem nós somos. Eu tinha parado para pensar nisso? Você sabia que era essa conexão? E sabendo disso, como é que tá aí o amor por você? Como é que está o valor que você dá para você mesma? É uma pergunta profunda, não é? Quando eu tava preparando essa live, mexeu profundamente aqui comigo. Parar pra pensar nessas coisas. O quanto que tem muitas mulheres que não têm consciência disso. Tem muitas mulheres que não param pra pensar de que na vida dela pode estar faltando amor por ela mesma. Pode estar faltando valor que ela dá pra si mesma. Então eu quero que você que tá aqui me assistindo, se você tiver condições aí na sua realidade, né? Eu sei que quando a gente tá assistindo a live, a gente pode estar fazendo 1 milhão de coisas. Se na sua realidade couber você pegar um papel e uma caneta, pega um papel e uma caneta e anota assim: eu me cuido na proporção em que eu me amo e me valorizo. Essa frase, ela precisa estar assim, ó, estampada na sua geladeira, no seu espelho do banheiro, no post-it do seu computador, na parede do seu escritório. Eu me cuido na proporção em que eu me amo e me valorizo. Você tem noção do valor que você tem? Você tem demonstrado para você mesma o valor que você tem? Porque quanto mais eu vou me cuidando, quanto mais eu cuido de mim, de todas as coisas que estão envolvidas no autocuidado, né? Que eu prometi para você que eu vou falar aqui de 13 pontos que envolvem o autocuidado. Quanto mais eu cuido de cada uma dessas áreas, mais eu tô mandando uma mensagem pro meu inconsciente que sim, eu tenho valor. Sim, eu mereço ser amada. Sim, eu sou importante. E essa reguinha? Esse copo, lembra que a gente tá conversando, né? Eu falei na live passada, falei também em um post que eu fiz. Quando o copo tá cheio, ele pode transbordar. O meu copinho de autocuidado tá cheio, tá transbordando, ou o meu copo de autocuidado tá um pouquinho mais vazio. Eu atendo mulheres desde 2021 com a terapia, né? Eu gosto de falar assim, que eu acho que eu sempre fui um pouco terapeuta, desde de novinha, mas nas minhas amizades eu tinha essa tendência, né? Sempre de ouvir, de aconselhar, aquela postura de mãe das amigas, né? Eu sempre me percebi muito assim. Mas dentro da terapia, desde 2021, eu acompanho mulheres e algo que é comum, algo que é extremamente comum nas mulheres que têm dificuldade em perceber o seu valor, em demonstrar amor por si mesmas, é a questão do brilho no olhar. A mulher chega para uma sessão, ela não tá com um brilho no olhar. É aquele olhar perdido, aquele olhar vago, vazio, às vezes até desconexo, sabe? Tem vezes que na primeira, na segunda sessão, a mulher ela olha muito mais pra baixo do que pra mim, que tô ali conversando com ela. E não pra mim, Ariane, mas assim, pra conversar com alguém olhando nos olhos. Eu sei que é virtual, né? Que os meus atendimentos são virtuais, mas a pessoa ela não encara o outro, porque dentro dela ali tá tudo muito escuro, muito doído, sabe? Então é fácil perceber assim que essa mulher, quando ela não acredita no valor que ela tem, ela tá sem esse brilho no olhar. E para de pensar em você, na sua realidade.
Você tem esse brilho no olhar? Você sente assim um motivo para sorrir com os olhos? Nós podemos sorrir com os nossos olhos se a gente está nutrida, cuidada, se a gente reconhece nosso valor, se a gente se ama. Mas é claro que não é só assim, né? A câmera, os stories, para inglês ver, como dizia minha mãe, né? Não. É algo que vem de dentro e que surge durante a sua vida, durante as suas relações. Eu me cuido na proporção em que eu me amo e me valorizo. Não é profunda essa frase? Essa frase é muito profunda. É muito profunda. Tem mulher que até tem um quê no olhar, mas não é o brilho da vida, da leveza, da liberdade. Muitas vezes essa mulher, ela tem Já ouviu aquela expressão assim, eu não sei se isso é gíria. Vai falar assim, sangue nos olhos. Lá em São Paulo, na minha quebrada, sangue nos olhos. O que é sangue nos olhos? Aquela coisa assim, aquela gana de ir, de vencer. E tem mulher que tá nessa postura por conta daquele lugar de guerreira que a gente conversou na segunda-feira, sabe? Então eu tenho que me defender, eu tenho que... Então eu não tô com aquele olhar cabisbaixo, não tô com aquele olhar perdido, vaga vazio. Eu tô com aquela sede de... eu tenho que brigar aqui no modo luta, no modo, né, defesa. E esse lugar também revela falta de cuidado. Esse lugar também revela falta de amor por si. Porque é cansativo ficar nesse embate. É pesado. Dói. Então eu prometi pra você que eu vou trazer aqui tipos de autocuidado pra você refletir como é que tá esse autocuidado aí na sua vida. E é nessa hora que você encaminha essa live para suas amigas, porque se você se cuida na proporção em que você se ama e se valoriza, você também quer o bem para suas amigas na proporção que você ama e valoriza elas. Então, encaminhe essa live para outras mulheres que podem se beneficiar desse conteúdo. Tanto você que tá comigo aqui agora ao vivo, quanto você que tá assistindo gravado, tá bom? Deixa eu ver aqui. O que mais admiro nas pessoas é o brilho nos olhos. Não é fantástico? Isso, admiro muito quando eu vejo o brilho nos olhos das pessoas. Sim, uma pessoa que tem um brilho no olhar, ela tá apaixonada pela vida. Ela ama tanto viver, que ela quer usufruir isso, né? E ela contagia as pessoas ao seu redor. Só que, por que a maioria das mulheres hoje estão sem um brilho no olhar? E quando eu falo assim, as mulheres que estão em processo terapêutico, muitas vezes elas chegam sem esse brilho no olhar. De fato, a mulher vem pra terapia porque ela tá entendendo, ó, tem alguma coisa aqui que não tá tão bem, eu quero resolver, eu quero ajustar e eu preciso cuidar disso. Que bom que ela veio atrás de ajuda. Mas é importante a gente reconhecer que esse brilho no olhar, ele vem quando a mulher se cuida. E esse autocuidado, eu vou ampliar aqui com você que ele tem um aspecto físico que a gente comentou, né? O cabelo, a unha, a maquiagem, as joias e por aí vai. Mas ele vai muito além. Porque, como eu disse, se fosse só o externo, quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, a gente não sentiria aquele vazio, aquela solidão, aquela angústia. Então, é algo muito mais profundo, muito mais intenso, tá? Vamos lá? Quem tá aí, papel e caneta na mão, anota sobre os autocuidados. Ariane, só existe esses 13 tipos? Não. Não é única e exclusivamente só isso. É que enquanto eu tava preparando aqui a live, eu dei conta de listar esses 13. Com certeza, daqui pro workshop pode surgir outros tipos, né? E é claro que eu vou aprofundar isso daqui no workshop, tá? Aqui eu vou trazer pra você a consciência de que existe isso.
Como que você vai colocar isso em prática? No workshop eu vou ensinar você. Então vamos lá? O primeiro tipo de autocuidado, que eu quero que você tenha consciência que existe, o autocuidado emocional. Você tá aqui num perfil de terapia, né? Um perfil para esposas se tornarem sábias e mais leves, mais femininas. Então, cuidar do seu emocional é uma forma de cuidar de si. É uma forma de dizer assim pra você: eu me amo, eu me valorizo. Eu valorizo o que eu sinto, eu reconheço o que eu sinto e eu quero olhar pra isso. Porque se tem emoções aqui pesadas, negativas, disfuncionais, então eu quero olhar pra isso e eu quero deixar isso aqui mais organizado dentro de mim. Eu quero que fique mais leve. O autocuidado emocional é extremamente importante. Por que o autocuidado emocional é extremamente importante? Porque lembra que eu falei aqui pra vocês durante todas essas lives que a gente tá fazendo do feminino? O feminino é dentro. Então, quando você tá com o seu interno organizado, as suas emoções organizadas, você consegue refletir esse autocuidado. Você consegue refletir esse brilho no olhar que a gente tá falando. Então, o autocuidado emocional, ele é extremamente importante. Extremamente importante. Diz pra mim, você tá cuidando aí do seu emocional? Autocuidado físico, né? Que envolve isso que a gente tá falando. A questão da estética, envolve a questão dos exercícios, envolve a questão de ir ao médico, cuidar da sua saúde. Vou aprofundar mais sobre isso lá no workshop, tá bom? Autocuidado alimentar. E o alimentar não é só sobre fazer ou não fazer dieta. É você saber que o que você coloca pra dentro está nutrindo o seu corpo. E você está nutrindo o seu corpo de acordo com o que? Lembra da nossa frase de ouro que a gente começou essa live? Eu me cuido na proporção que eu me amo e me valorizo. O que a gente coloca pra dentro é na proporção que a gente se ama e se valoriza. Faz sentido isso pra você? Tem também o autocuidado espiritual. E muitas vezes a gente aprende que existe uma regrinha, né, no autocuidado espiritual. Precisa fazer tal coisa, precisa fazer tal coisa, precisa fazer tal coisa, precisa fazer tal coisa. E quem tá me acompanhando aqui já tem um tempo, sabe que quando a gente usa a palavra precisa ou tem o que, se torna pesado, se torna um fardo, se torna uma obrigação e a gente começa a fazer no automático de forma robótica. O autocuidado é na medida que eu me amo, eu me valorizo. Se eu entendo que pra eu... Olha eu me aprofundando, não era pra falar só lá no workshop, mas ó, vocês já estão pegando... Já estão pegando um gancho aqui. Se eu me amo e me valorizo, e eu decido, escolho cuidar do meu lado espiritual, eu faço isso com muito mais leveza. Eu faço isso de onde eu estiver, eu faço isso com o coração aberto, com o coração leve. Entende? Pegou a chave? Aproveita que essa live não vai ficar salva por muito tempo, tá? No dia do workshop, dia 13, essas lives vão sair do ar e vão ficar disponíveis só para as mulheres que comprarem, tá? Então, aproveita e encaminha aí para suas amigas. Outro tipo de autocuidado é o autocuidado nos seus relacionamentos. Como é que tá o autocuidado aí com os seus relacionamentos, as suas amizades? Você cuida de quem é que tá perto de você, quem são os seus amigos? Autocuidado na relação com questão de limites em que você coloca no seu relacionamento com as outras pessoas. Isso pra você é leve ou é pesado? Se relacionar com as outras pessoas é leve ou é pesado? E se você aprende a se relacionar de uma forma mais leve, significa que você tá cuidando de você. Que ninguém vive sozinho, isolado, como uma ilha, né? Nós somos seres de bando, nós vivemos rodeadas de pessoas, nos relacionando com as pessoas. Mas se essas relações são custosas, são difíceis, tudo isso impacta na forma que a gente se percebe.
Lembra que eu coloquei lá no Stories ontem? Eu coloquei assim uma moça, uma mulher, né? Moça não, uma mulher já. Ela falou pra mim assim, Ariane, por mais que eu faça, parece que eu sempre tô errada. Então, os relacionamentos dela se tornam um espelho. Aí, como esses relacionamentos estão pesados, ela sente que a culpa é dela. Ela se percebe de uma forma errada. Como se ela estivesse errada, né? Como se ela sempre fosse culpada. Então, ela começa a sentir aquela culpa, se vê como culpada. Logo, como que essa mulher vai se amar e se valorizar? E aí, como é que eu vou cuidar de algo que eu não amo e não valorizo? Vocês estão entendendo a fórmula que acontece? O vai e vem que surge? Por que é tão profundo a gente cuidar do autocuidado de uma forma mais ampla? Coloco limites até demais, como se eu estivesse de armadura e me protegendo o tempo todo de todos. Obrigada por você comentar isso, viu? Obrigada mesmo por você comentar isso, por compartilhar. Por quê? Esse cuidado excessivo também prejudica. Vamos imaginar uma mãe? Uma mãe que deixa a criança sem eira nem beira, sem limite nenhum. Vai ser uma criança desobediente, mal criada, vai ter consequências, né, sérias na vida. E sempre vão dizer assim, ó, a mãe e o pai que não criou direito, né? Já uma criança que é super protegida também não consegue atingir toda a sua potência, porque para ela faltou ali espaço para ela ser quem ela é, liberdade, para ela acessar a sua verdadeira força e potência, né? Então, se nas relações você percebe que você coloca limite demais e é como se fosse uma armadura, o seu autocuidado, nesse sentido, ele tá distorcido, ele tá como se fosse uma super proteção. E essa super proteção significa que você, ó, olha só, não sei se você tava desde o começo, mas eu vou repetir a frase que eu falei. Talvez eu tenha falado até de um jeito diferente, tá? Mas a essência da live, da frase é: eu me cuido na proporção que eu me amo e me valorizo. Eu me cuido na proporção que eu me amo e me valorizo. Quando você coloca essa armadura, é como se fosse, inclusive, uma falta de confiança no na sua identidade. Se ultrapassarem esse limite, eu vou continuar sendo eu? Se ultrapassarem esse limite, eu vou conseguir permanecer identificando o meu amor e o meu valor? E é claro que a gente aprende a viver assim por conta das coisas que vão acontecendo, né, na nossa vida, e doeu muito, e machucou muito, e as experiências que a gente teve, desenvolvemos um mecanismo de defesa. Só que aí imagina assim, né, que uma menina, uma criança, fala assim: mãe, eu não vou mais pra escola porque eu tô com medo que lá na escola tem alguém que faz XYZ, faz bullying, né, comigo. Você vai deixar sua filha parar de ir pra escola? Ela precisa aprender a colocar limite de uma forma saudável, ao mesmo tempo que ela precisa continuar se expondo para a realidade do mundo, porque é isso que vai desenvolver as habilidades de relacionamento. Percebe? Então é encontrar o equilíbrio. Porque andar com a armadura, não sei se você conseguiu assistir a live da semana da segunda-feira, não foi semana passada, né? Foi segunda-feira. Que eu falei mais sobre o feminino e o casamento, e eu falei sobre a guerreira e a donzela, né? Características ali que a mulher com o feminino ferido pode desenvolver. E a guerreira tá com essa armadura, a guerreira tá sangrando, tá pesada, não consegue encontrar leveza na vida por conta disso. Então, se você puder, assista, você vai gostar, tá? Depois que comecei a colocar limites, acabei ficando mais sozinha. Tenho que aprender a ser o meio termo. Sou muito 880. Que bom que você reconhece isso, amada.
Porque entre o 8 e 80 existem 72 possibilidades, né? E ninguém vive sozinho. Não é saudável a gente ficar sozinho. Nós nos nutrimos, e principalmente para as mulheres, tá? Mulher se nutre com outras mulheres. O feminino é nutrido com outras mulheres. Ah, Ariane, qualquer mulher, então, eu vou me nutrir do meu feminino? Você vai fazer uma seleção? Você vai fazer uma seleção. Mas mesmo que você faça essa seleção, muitas vezes, o que acontece quando a gente começa a se desenvolver emocionalmente, intelectualmente? A gente vai sentindo que as pessoas parece que não combinam mais. E tem que tomar muito cuidado para não se tornar um lugar de altivez, tem que tomar muito cuidado para não se tornar um lugar de soberba. Porque a gente tá cuidando do nosso emocional para ficar cada vez mais saudável, e aí as pessoas continuam naqueles conluio de triângulo dramático, de vitimização, sabe? Vocês entendem, né, o que eu tô falando? Só que é importante desenvolver o equilíbrio. E sabe o que ajuda muito nesse equilíbrio? Pega essa chave, cada uma de vocês. A empatia. A empatia. Foi o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? Então a gente continua se cuidando, se nutrindo, se amando, se valorizando, ao mesmo tempo que a gente demonstra empatia pelas pessoas que ou ainda não começaram esse processo ou estão andando devagarinho nesse processo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque nós também não queremos que quem esteja num ponto mais alto do desenvolvimento tenha paciência conosco. Porque, eu, Ariane, estou me desenvolvendo emocionalmente desde 2020. Me apaixonei por esse processo. Em 2021 eu decidi tornar isso minha profissão. Tô caminhando aí, já avancei bastante, mas eu sei que eu ainda preciso avançar mais. Eu sei que é um processo. Como que eu me atrevo a ensinar vocês? Eu me atrevo a ensinar as mulheres que ainda não começaram, ou que começaram e sentem que ainda não estão conseguindo avançar. Então, eu cheguei num determinado ponto. Quem tá aqui que ainda não chegou nesse ponto, pode aprender algo comigo. E eu tô disposta a ensinar, a ajudar, a orientar. Só que eu tenho certeza que tem muito mais pessoas à frente de mim. Já pensou se essas pessoas olham e falam assim, não quero convivência com a Ariane, não. Ariane ainda não aprendeu. Entendem? Então, esse ponto dos relacionamentos se torna um espelho pro nosso autocuidado. O quanto eu cuido dos meus relacionamentos também. Ai, isso aqui, mulher. Nossa, me veio agora um trem. Será que eu falo? Vou falar. Meu coração tá pedindo pra eu falar. O feminino não é dentro? O feminino é dentro. O meu dentro é reflexo do meu fora. Na live da segunda-feira eu vou falar de criação. E a criação que eu vou falar é de como que a gente cria a nossa realidade, tá? Como que a mulher tem o poder de criar a realidade dela. A essência da live, é claro que eu vou falar muitas coisas para construir isso, tá? Mas a essência da live é o que eu tenho aqui dentro, eu crio fora. Então, esses arrepiados no cabelo. O que eu tenho aqui dentro, eu crio fora. Então, se eu crio essa armadura para me proteger, né, desses relacionamentos fora, se eu vou criando muito limite para não me aproximar dessas pessoas, eu quero que você agora, você que respondeu isso, e cada uma de vocês agora, pare para perceber a espessura da armadura que você usa para afastar as pessoas de você.
é a espessura de dentro que tá impedindo você de se conectar com você mesma. Ai, falei. Como é que isso chega aí? Diz pra mim. Porque a exigência que a gente tem fora é a mesma exigência que a gente tem dentro. A cobrança que a gente tem fora é a mesma cobrança que a gente tem dentro. E que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês se permitem olhar para isso. E que bom que hoje pode ser o primeiro dia de um ponto de partida diferente. Chega logo dia 13. Pois é. Pra você, né, senhora? Chega logo dia 8, porque você já tá participando aí da semana da experiência da reconexão com o feminino. Então, para você vai começar com 5 dias de antecedência. No dia 13 vai acontecer o workshop Esposa Sábia Feminina. Esse workshop vão ser 3 horas, né? Um encontro profundo, onde nós vamos mergulhar em que dor que o seu feminino tem. Você vai entender como é que você vai fazer os ajustes para deixar o seu feminino mais leve, se conectar mais com ele. Mas eu idealizei esse projeto de uma forma em que não dava para fazer as 6 horas que eu fiz da outra vez, né? Da outra vez eu fiz um evento de 6 horas. E agora com uma criança, gente, a realidade é outra. Mas como eu sabia que era muita coisa para entregar, eu quero construir com vocês uma coxa com diversos retalhos para que você visualize aquela coxa bonita, né? E pronta para ser ali apreciada, vivida e te esquentar. Eu decidi fazer uma semana de preparação. Então, essa semana de preparação vai começar no dia 8. Então, do dia 8 até o dia 12, nós vamos ficar juntas, onde eu vou falar com você, vou trazer ali orientações para você cuidar do seu emocional, para você cuidar do seu físico, para você cuidar do seu sistêmico. Tudo voltado para a conexão com o feminino. Tudo voltado para a mulher que deseja ter uma vida mais leve. Tudo voltado para a mulher que deseja melhorar esse autocuidado. Que não é só sobre o que eu apresento aqui para você. É sobre tudo o que me compõe. E olha que a gente falou de 5 tipos, né? Autocuidado emocional, autocuidado físico, autocuidado alimentar, autocuidado espiritual, relacionamentos, autocuidado com o seu ambiente, em que envolve ambiente físico, ambiente emocional, ambiente rede social, ambiente do que você consome, o que você assiste, o que você ouve, o que você consome, do que você se nutre. Isso é também autocuidado. Você perceber, por exemplo, que você segue determinada pessoa e seguir aquela determinada pessoa faz você se sentir mal, porque você vê que ela tem tanta coisa que você não tem, ou então que ela prega uma determinada coisa que aos poucos tá minando você, sabe? Às vezes a gente segue pessoas que, eu sigo ela porque eu acho fofinho que ela tem filhos, vamos supor. E ela mostra ali a rotina dos filhos e é muito legal, mas aí aquela pessoa vive com o corpo todo exposto. E aquela exposição do corpo dela pode fazer com que você, mas eu não tenho um corpo assim. Assim, uma mensagem muito inconsciente, tá? E qualquer outra coisa, tá? Enfim, qualquer outra coisa. Presta atenção no ambiente, se tá nutrindo você, o seu feminino, o seu autocuidado, ou está sabotando. Diálogo interno. O autocuidado também passa pelo diálogo interno, a forma que você trata você mesma. E lembra, a gente tá falando aqui, né, nesse ponto do relacionamento, criar muitos limites. Então, se eu crio limites muito fora, significa que eu também tô criando muitos limites dentro. E é necessário limite? É claro que é necessário limite, mas o quanto é saudável para esses limites? E aí, talvez, esse meu diálogo interno seja muito de um carrasco, sabe? De me tratar assim, ó, à base de chicotes, de açoites. E a época da escravidão acabou, né, minhas senhoras?
Vamos nos tratar com mais cuidado, com mais leveza, com mais carinho. Ah, então eu tenho que passar a mão na minha cabeça e mesmo que eu não tô fazendo nada. Não, não é sobre isso. Mas é primeiro se olhar com amor, se olhar com compaixão, se olhar da forma que o Criador te olha. Você acha mesmo que se o Criador estivesse olhando você, fazendo aí o que quer que você esteja fazendo, talvez ele identificasse, assim. Essa semana eu conversei com uma mulher na terapia, a gente tava falando sobre as coisas que Deus encara como certo e como errado. E sim, Deus, ele tem padrões imutáveis do que é certo, do que é errado. E tem coisa que a Bíblia fala, inclusive, que o Criador odeia, né? Rejeita, rechaça. Rechaça, acho que é espanhol, né? Rechaçar. Eu me lembrei agora da época que eu ia no espanhol. Mas eu fui para um lugar agora tão longe. Recapitulando, voltando. Deus, ele tem coisas que ele odeia e que ele rejeita. Só que uma frase, um conceito, na verdade, que é libertador, é a gente saber que Deus, ele odeia o pecado, não é o pecador. Então, aquela atitude que tá prejudicando você é uma atitude destrutiva. Mas você, por estar tendo aquela atitude, não é uma pessoa que merece destruição. Entende? Se olhar com essa leveza, muda o jogo. Não muda? Pra mim, mudou tudo. Vocês não fazem ideia do quanto a minha vida vivia pautada em sangrar por conta de erros do passado. Parecia que aquela conta não fechava nunca. Parecia que eu nunca ia ser merecedora. Mas entender isso mudou tudo. E quando eu falo isso, como é que você se sente? Viu como o autocuidado não é só as unhas? Não são só os cílios? Tá tudo bem com as suas unhas e com seus cílios. Mas é muito amplo. Diz pra mim como é que você se sente quando eu falo isso. Estamos no autocuidado 7, hein? Tem um autocuidado intelectual. É quando você escolhe, não tem que, não precisa, mas escolhe desenvolver, ampliar os seus horizontes intelectualmente. Porque aquilo vai te levar mais longe, vai te levar mais longe dentro de você, em lugares que você ainda não conseguiu acessar, e vai te levar mais longe em lugares externos também. Autocuidado financeiro. Você cuida de você com o que você produz. O que é o dinheiro? O dinheiro é algo que eu produzo. Eu cuido do dinheiro. Como eu me relaciono com o dinheiro? Ah, não, o dinheiro é sujo, o dinheiro tá aqui fora, o dinheiro nem é meu. Autocuidado profissional. E talvez tenham mulheres aqui que não trabalhem, não tenham renda, não sejam remuneradas por todo o trabalho que ela faz, né? Porque toda mulher tem muito trabalho para fazer. Mas mesmo que você esteja em um casamento onde o seu marido é o provisor total, né? Não vou nem dizer principal, mas total. É totalmente possível você ter um lado profissional desenvolvido. Ah, Ariane, mas eu não trabalho. Mas você pode ter um lado profissional desenvolvido.
Vamos falar disso também lá no workshop, tá bom? O feminino tem uma necessidade de realização, de execução. E sufocar isso dentro de você pode também deixar você sem aquele brilho no olhar que a gente estava falando, tá? Autocuidado com os seus hobbies, com o seu momento de lazer. Como é que tá isso? Você tem se proporcionado momentos de leveza, momentos de lazer? E o galo cantando 15 para as 11 da manhã? Você tem dedicado tempo para isso? Ou não? Ou você espera que o outro faça, que o outro te proporcione? Tava conversando com uma mulher ontem, e aí a gente conversando sobre um passeio que ela fez junto com a família. E ela contando de uns perrengues que aconteceram durante o passeio, né? E é claro, a vida de ninguém é perfeita, podem ocorrer esses desafios mesmo durante o dia a dia, mas o que eu quero que você compreenda, mulher? Não precisa ser o cenário perfeito, mas você pode escolher se cuidar em todos os cenários, mesmo não sendo um cenário perfeito. E é esse conceito que eu vou ajudar você lá no workshop a se permitir. Porque eu falar isso aqui pra você é fácil. Algumas mulheres vão pegar essa informação e já vão ter ganhado o pote de ouro. Só que tem mulheres que não têm permissão para serem livres, para usufruir, para ter prazer. A gente falou de prazer essa semana também, né, da libido. Ter prazer, leveza na vida. Então a gente vai falar disso também lá no workshop, tá? O autocuidado social, dos papéis que você representa na sociedade. O quanto que eu me cuido reflete o quanto que eu me amo. É proporcional ao quanto que eu me amo. O quanto que eu me amo é proporcional ao quanto que eu me valorizo. Os papéis que eu represento na sociedade estão condizentes, ressoantes com isso? A gente vai falar disso também na segunda-feira, que é que tudo pra mim já tá tudo costurado, então eu começo a falar de uma coisa, vem a outra na minha mente, não tem jeito, né? A sua realidade interna cria a externa. A gente falou disso, certo? Se a sua realidade interna cria a externa, na sociedade você é vista como o que você tem aí dentro. É correspondente, é ressoante. Talvez você até ache que você coloque máscaras, que você coloque versões, que você... Mas é correspondente, é ressoante. A palavra certa não é nem correspondente nem ressoante, é concordância, não é concordância, é algo similar, que eu não tô conseguindo lembrar aqui a palavra correta, mas é correspondente, vocês estão entendendo, né? É correspondente, é ressoante, é a concordância. Ai, meu Deus, como é que é a palavra? Coerência. E eu lembrando a palavra aqui animada, né? Coerência, exatamente, é coerência. O externo, o que eu represento fora, é coerente com o que eu tenho aqui dentro. É por isso que eu falei pra vocês lá que dá pra ver o brilho no olhar de uma pessoa, através dos olhos da pessoa, dá pra ver se ela tem leveza, prazer na vida, ou se ela tá no modo de fuga. Isso, eu consegui lembrar, Pamela, obrigada, viu? É a coerência. Então, o brilho do olhar da pessoa dá pra ver se ela tá vivendo de uma forma leve ou se ela tá com aquele brilho voltado pro fogo, né? Aquele fogo nos olhos de vingança, de sede, de fazer, de acontecer, de luta, de guerra,
Então, a coerência que existe entre o seu interno reflete no seu externo. Inclusive, Pamela, abre parênteses aqui, viu? Eu quero elogiar você também pelos comentários lá no Clube do Livro. Eu tô conseguindo acompanhar através do YouTube e eu gosto muito, viu, dos seus comentários. Eu sempre fico esperando pra ver o que você vai comentar, porque pra mim sempre são muito coerentes, inclusive, tá bom? Voltando aqui, o último dos autocuidados que eu vou citar pra você aqui nessa live é o autocuidado energético. Você cuida da sua energia? Energia. O que você entende quando eu falo de energia? Você cuida da sua energia? Você percebe as nuances da sua energia? Eu tive uma conversa com o Leonardo ontem. Deixa eu ver. Não. Foi ontem. Aconteceu uma coisa na terça, aqui em casa. Refletiu na quarta. E aí na quinta, ontem, a gente conversou sobre o que aconteceu. Na terça, o que aconteceu, eu notei uma mudança sutil de energia no Leonardo. Na hora que a situação aconteceu, eu notei uma mudança sutil de energia nele. Na quarta-feira, ele ficou com enxaqueca. Ele ficou com uma enxaqueca séria que até impediu ele de ir trabalhar. Trabalhou de casa, no home office, assim, né? Mas não saiu pra trabalhar. E aí ontem, na quinta, nós conversamos sobre aquilo. E aí, assim, eu sempre, né, as situações a gente vê de uma forma ampla. É física, é emocional, é sistêmico. E sobre o emocional, eu trouxe para ele ali a percepção dessa questão da mudança de energia, né? Você tem isso? Você consegue perceber isso? Que uma mudança da sua energia por alguma coisa que acontece interna, externamente, algum gatilho, pode trazer para você consequências na sua saúde, pode trazer para você consequências no seu financeiro, pode trazer consequência para você nos seus relacionamentos. Você cria a sua realidade baseada nessa energia. Então você cuida dessa energia, você consegue identificar isso? Tudo isso que eu tô falando aqui para você é muito... Olha, do que você tá trazendo? Eu vou falar sobre isso mais lá dentro do workshop pra você, tá bom? É muita coisa, né? Será que eu vou dar conta de falar tudo isso em 3 horas? Espero que sim. Por isso que eu tô convidando você pra fazer parte comigo dos 5 dias de experiência preparando o coração. Que aí você vai conseguir receber e absorver muito mais todo esse conhecimento, tá bom? Então, por que é tão importante a mulher cuidar de si para se conectar com o seu feminino? Se a mulher não cuida de si, em todas essas áreas que a gente foi mencionando aqui, ela tá mostrando para ela mesma que o amor por ela está baixo, que o valor que ela dá sobre si mesma, né, a si mesma, está baixo, e aí ela fica cansada, pesada, ela tem dificuldade de dizer não, ela tem dificuldade, ou fala esse não de uma forma muito, né, exacerbada, como a gente citou aqui, ela não consegue cuidar e se acolher quando ela tem as necessidades dela, ela acaba sendo a principal vilã de si mesma, sabe? Aqueles dias que você não tá tão bem, que você tá um pouco mais cabisbaixa, que você não tá com uma disposição, aqueles dias mais sombrios, você fica se chicoteando, se cobrando, se culpando, se exigindo. Então, como é que tudo isso pode ser transformado, né? De peso para leveza. 3 passos. 3 passos para você transformar o seu autocuidado de um lugar de peso para um lugar de leveza. 3 passos. O primeiro passo é você ter coragem. Ter coragem de olhar para você e assumir, de fato,
preciso melhorar no meu autocuidado. O segundo passo é a decisão. Tá, eu entendi. Eu preciso melhorar. Eu vou melhorar. Eu vou fazer algo. E o terceiro passo é agir. É agir para cuidar de si mesma. Tenha coragem. Tome a decisão e haja. Sabe por quê, mulher? Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Se o seu autocuidado é proporcional ao quanto você se ama e ao quanto você se valoriza, como estaria a sua vida? Como seriam os seus relacionamentos? Como que estaria a sua rotina se você de fato se cuidasse? O máximo que você pudesse. Como é que as pessoas iriam te tratar? Como é que o seu marido, né? A gente tá aqui, a grande maioria esposas, inclusive lá no grupo tem mulheres que não são casadas, tá? O grupo do workshop oficial, eu vou montar ele ainda hoje e vou colocar as mulheres. Algumas já se inscreveram, mas eu ainda não criei, não coloquei elas ainda dentro de um grupo, mas eu vou fazer isso hoje, preciso fazer isso hoje. E tem mulher que não é casada, que decidiu olhar pro feminino mesmo sem ser casada, porque são mulheres que desejam ter um relacionamento. Então, como é que estaria a minha vida se eu de fato me cuidasse? Lembra? O externo é um reflexo do interno. O que tá precisando melhorar na sua vida hoje, aí fora, é porque precisa melhorar primeiro antes dentro de você. Vamos cuidar disso? Tenha coragem, decida e haja. E para te ajudar com essa ação, eu estou trazendo aqui para você a oportunidade de participar do workshop Esposa Sábia Feminina, tá? Vai acontecer no dia 13 de setembro, que é não esse sábado agora, amanhã, né? O outro sábado. A partir das 9 horas da manhã, nós vamos ficar juntas ali por volta de 3 horas. Nós vamos fazer um exercício sistêmico profundo para olhar para o seu feminino, para a dor que existe aí no seu feminino, para você ter já um norte. O que é que eu tenho que fazer? Que passos eu tenho que dar para que eu sinta mais leveza? E eu vou trazer para você toda uma construção e explicação de que coisas que você vai ter que fazer aí na prática para que o seu feminino fique mais leve. Mas se você quer ter uma experiência mais ampla de cuidado com o feminino, você pode se inscrever até domingo para participar da semana da experiência com reconexão com o feminino, tá? Tudo isso pelo mesmo valor, é um bônus de quem se inscreve no workshop até o sábado, até o domingo, dia 7. O preço da inscrição, o investimento que você vai fazer é R$167, tá? O que é R$167, Ariane? É simbólico. É simbólico. Por que é simbólico? Porque, se você vai passar comigo 5 dias, cada dia eu vou te passar orientações, vou estar ali disponível para acolher o que você sentir, que vai ter 1 hora do dia, que eu vou abrir o grupo, a gente vai conversar, vai trocar, né? Então, supondo que eu fique ali 1 hora do dia disponível para vocês no grupo. 5 dias, 5 horas. 3 horas de conteúdo no workshop. 8 horas. 8 horas de sessão comigo, 8 sessões de 1 hora, 197 cada sessão, arredonda aí para 200, é como se fosse R$1.600. R$167 é 10% desse valor. E você tá levando muito. O grupo tem essa vantagem, né? De deixar, a gente consegue condensar o preço para que mais pessoas possam tirar proveito. Se fizer sentido para você, tudo isso que a gente vem conversando até aqui, não deixa de se inscrever, tá? Vai ficar tudo gravado, armazenado na plataforma. Ariane, eu tenho um compromisso no dia 13. Vai ficar armazenado na plataforma, você vai ter acesso durante 1 ano. Ariane, mas não vai ter um exercício ao vivo? Eu vou perder? Não, você vai assistir a aula, você vai fazer o exercício. Daí você pode, inclusive,
me mandar o exercício no privado, tá? Quem conseguir assistir a gravação em até 30 dias, eu vou dar um suporte com o exercício. Eu não vou ficar disponível o ano inteiro, porque aí é muita coisa, eu tenho outras demandas na vida, né? Mas quem assistir em até 30 dias, eu dou um suporte com o exercício, tá bom? E para as mulheres que estiverem ao vivo, também vão ter esse suporte com o exercício. O que é esse suporte com o exercício, Ariane? Ariane, a minha peça, aqui é a minha peça que representa o meu feminino, tá em tal posição. O que isso pode representar? Eu vou trazer uma explicação, uma luz ali para você dentro disso, com base nos meus conhecimentos terapêuticos, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa pra você. E me conta, como foi você assistir essa live? Você gostou? Você conseguiu compreender a importância do autocuidado no feminino? Se você levar desse encontro, dessa live, a frase o quanto você se cuida é proporcional ao quanto você se ama e se valoriza, pronto, meu objetivo foi concluído com sucesso. Pronto, eu falei tudo o que eu intencionei falar. As portas estão abertas no link da minha bio, tá? Eu tô colocando nos stories todo dia, mas também se você quiser o link da bio. Ariane, não consegui achar o link da bio, não sei como é que eu faço o pagamento para participar do workshop. Quero fazer no Pix, quero fazer no cartão. Manda pra mim mensagem, tá bom? No direct. Eu tô aqui disponível pra conduzir você. E tô preparando tudo com muito carinho. E eu tenho certeza que vai ser uma jornada incrível. Fico por aqui, agradeço a companhia de vocês. Encaminha essa live para suas amigas. Eu tenho certeza que vai ser de ajuda para elas também. Um abraço, se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.